Antes, você está travado. Ah, desculpa, gente, eu tirei o meu microfone. Foi mal. Eu peço perdão. Boa Boa noite, todo noite, mundo. seja bem-vindo. Boa noite de novo, gente. Oi, gente, boa noite. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E espero que nós tenhamos uma noite assim de aprendizado. Estamos no mês do trabalho, né? Então, temos que trabalhar muito ainda. Temos que continuar firmes na nossa jornada, na nossa caminhada, porque o trabalho que vai nos engrandecer, que vai nos fazer evoluir, vai nos fazer crescer. Então, eu trouxe para a gente um tema muito. Pode ser diferente em alguns momentos, mas ele tem sempre base no Evangelho, que é sobre o contraditório. O título, inclusive, é o contraditório necessário. Vocês devem estar vendo aí a minha tela. O que veio a ser a questão de contraditório? Contraditório são quando são duas ideias ou duas situações que são opostas. Então, na teoria, nós pensamos que quando você tem oposição, nós temos, na verdade, divergência e desunião. Nós temos caminhos diferentes. Só que o Cristo nos ensinou, pelo contrário, que em algum momento a oposição, a divergência, o contraditório, ele pode agregar, ele pode trazer soma, ele pode criar, ele pode evoluir, ele pode fazer tudo isso, entendeu? Então nós temos essa possibilidade. Tudo isso na palavra do nosso Senhor, que diz o seguinte, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, a estranha moral, que é uma das passagens que eu mais gosto e também mais identifico, porque ela tem umas nuances, ela tem umas peculiaridades assim muito interessantes para a gente estudar. Quando o Cristo fala assim que não vim trazer a paz e sim a divisão, todo mundo pensa que Cristo é esse que está incitando a discórdia, a violência, a maledicência. Então, quando nós pegamos assim a palavra crua, sem contextualizar, sem entender a fundo aquela mensagem, nós acabamos tendo uma interpretação também superficial, muito superficial, e sabemos que o Cristo ele não tinha nenhuma intenção superficial, muito pelo contrário. Tudo que ele dizia sempre tinha um propósito e uma forma de atingir as pessoas, para que a gente captasse essa mensagem e tentasse compreendê-la. Então, isso é muito, muito importante a gente pegar esse pedacinho para a gente começar. Então, quando o Cristo fala assim que não veio trazer a paz e sim, aí ele segue. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por os inimigos de sua própria casa. Aí a gente pensa assim, quando fala que veio lançar o fogo à terra, que é o desejo que ele se acenda, que a gente tem que ser batizado, que a gente pensa que tem que se cumprir, a gente pensa num Cristo violento, a gente pensa num Jesus que tenha, que de repente ele mudou tudo, se contradiz com tudo que ele disse, falou que nós vamos ter que nos engalfinhar, nós vamos ter que entrar em discussão, nós vamos ter que nos separar para atingir. Mas vamos entender uma coisa, assim. Nós temos que contextualizar uma coisa. Quando Jesus disse isso, nos tempos dele, lá em Jerusalém, lá nos tempos dele, lá de Nazaré, nas convivências dele com seus contemporâneos, o mundo em si, ele vivia uma sociedade injusta, segregacionista, separatista, entre classes sociais, onde o mais poderoso sempre subjugava o mais pobre. Você tinha os escribas, os fariseus, que eram doutores da lei, que eles faziam as regras conforme o seu bel prazer. Você tinha todo esse contexto envolvido, ou seja, se você não estivesse conectado a algum desses grupos dominantes da época, você certamente seria excluído, você seria subjugado, você teria virado escravo. Nós temos diversas passagens, diversas situações em que as pessoas da época, para questões de sobrevivência, acabavam cedendo ao poder vigente
seja o poder de Roma, ou seja o poder dos governadores locais, para ter algum benefício próprio. Quando Cristo fala que vem trazer justamente a divisão, porque a ideia é fazer a quebra desse sistema, a quebra desse sistema injusto que nos coloca um contra os outros. Na verdade, o conflito que se gera ali é uma forma de filtro. É uma forma de você colocar as pessoas em reflexão, tentar trazê-las para um outro tipo de pensamento, para sair desse momento egoísta em que você só busca o benefício próprio. Quando Cristo quer fazer a divisão, quando ele quer que se acenda o fogo na terra, ele não quer que caia uma bola de fogo para fazer a destruição do planeta, a destruição das pessoas. Mas a quebra que precisa ser feita, a destruição que precisa ser feita, são de regras que colocam os homens um sobre o pé do outro, que há castas, que há divisões que coloquem uns acima dos outros, sendo que nós somos todos iguais. Nós temos o mesmo pai, a mesma criação e a mesma forma de viver o Deus que nos criou. Então, gente, pensem comigo. Vocês acham que nós estamos prontos para fazer essa divisão do jeito que o Cristo está propondo? Que nós estamos prontos para quebrar essas regras que estão aqui nos separando, nos deixando assim mais longe um do outro, nos tornando egoístas? Vocês acham que nós estamos conseguindo? Eu creio que ainda nós estamos numa caminhada muito suave para fazer isso, entendeu? Então, eu acho que está na hora da gente refletir isso, porque a gente tem que trazer uma divisão entre a gente mesmo. E quando eu falo o título do nosso estudo sobre a contradição, porque o contraditório é necessário, é por isso. Porque nós temos que buscar a ideia oposta para gerar uma soma. Quando a gente faz isso, quando a gente busca a ideia oposta, a ideia contraditória à nossa, nós estamos querendo fazer o quê? Nós estamos somando, porque às vezes uma ideia diferente da nossa, ela vai unir, nós vamos conseguir chegar no mesmo objetivo. Nós temos que pensar que o objetivo único de todos nesse mundo é a evolução, é a melhora, é a reforma íntima. Esse é o nosso propósito único. Os caminhos que nos fazem chegar até essa evolução, eles podem ser variados. Então, não existe uma fórmula única, correta, além da fórmula da caridade, do amor, da fé e do respeito. Mas todos os processos e os métodos que nos levam até essa evolução, eles podem ser diversos, eles podem se diferenciar, eles podem fazer de várias formas. Então, nós temos que entender definitivamente assim, a divisão que o Cristo quis fazer naquela sociedade é a mesma que ele quer fazer na nossa sociedade. Ele quer que nós tenhamos contradições que nos levem a trabalhar juntos. Nós queremos que ideias opostas se somem, que elas não gerem divisões para cada um tentar um caminho separado. As ideias elas têm que se somar ao ponto delas se convergirem, até atingir um passo evolutivo. E nós temos os nossos fariseus, nós temos os nossos escribas, que procuram segregar as pessoas, colocando-as em patamares menores, colocando-as em situações de pobreza, de humilhações materiais e também humilhações físicas, de todas as formas. O que nós temos que compreender definitivamente, assim, que é estranha a moral, quando a gente do Cristo, na verdade, é uma lógica. Apesar de ter sido de uma forma metafórica que ele disse, mas é uma lógica. É uma lógica que nós precisamos romper com todas essas regras, todos esses modelos de sociedade que nós estamos vivendo hoje, assim,
que não tragam benefício, que não tragam o acréscimo para o próximo, que não tragam a fé, que não tragam a caridade, que não tragam a compreensão. E nós temos que pensar isso dentro da nossa doutrina. Nós temos que pensar isso dentro da nossa doutrina também. Nós temos uma linha mestra de pensamento com os livros, mas dentro dos próprios livros, com exceção da codificação de Kardec, que nós temos já o Pentateuco, que nós já temos assim, uma linha mestra de trabalho, os demais podem trazer ideias divergentes que, na verdade, são formas de enxergar uma situação que pode se aplicar a alguma pessoa. Algum livro pode ter uma mensagem que se aplica, por exemplo, ao Rodrigo, ao seu Eugênio, à Graça, a Dulcineia, seja o que for, mas outras pessoas não vão conseguir interpretar da mesma forma, porque isso vai depender muito das nossas experiências. Cada experiência que nós temos nesse mundo, elas nos dá uma capacidade de compreensão. Por isso que você tem tantas vozes diferentes, distintas, para levar a mensagem. Então é isso que nós temos que entender, que as vozes divergentes, elas estão para atender diversos tipos de compreensão. Quando nós pensamos também que existem no mundo diversas denominações religiosas, espírita, católica, muçulmana, no Islã, evangélica, protestante, etc. Todas elas entendem que existe um poder superior, certo? Certo. Mas elas interpretam a forma de viver esse poder superior, cada um à sua maneira. Porém, se a gente pensar que eles também estão pensando em melhoria, nós temos que respeitar da seguinte forma, que neste momento, aquele tipo de pensamento é o que ela consegue absorver. É aquilo que ela consegue compreender. Não vai adiantar eu estava lendo mais cedo, até para fazer algumas consultas, além do Evangelho, o Céu e o Inferno, aí estava pensando, não adianta eu colocar na mão de uma pessoa que não vai ter alguma base de compreensão sobre a doutrina, ou até mesmo sobre a vida, colocar de cara o céu e o inferno na mão dela e tentar explicar que o inferno somos nós, que o céu somos nós, em algum momento, que vai depender dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. Isso vai muito da experiência de cada um. Então, nós temos que pensar que as nossas regras sociais que nós vivemos hoje, elas têm nos colocado cada vez mais uns contra os outros, então é cada vez mais necessário que essa divisão seja feita, que a divisão proposta pelo Cristo seja feita, que a gente quebre essas correntes, que a gente consiga ter essas vozes divergentes, cada um dentro da sua compreensão, mas todo mundo indo para o mesmo caminho, porque vai ser inevitável. Nós vamos para o mesmo caminho. O tempo que nós vamos levar para chegar nesse caminho, aí já é outra conversa. Cada um vai determinar isso. Às vezes vai ter um pouco mais rápido, um pouco mais lento, mas a ida é inevitável. Então, gente, essa ideia de um Jesus violento, ela é totalmente arbitrária, sem qualquer propósito. Mesmo ele falando essas palavras que podem ser compreendidas como bélicas, entendeu? Aí eu quero tocar no outro tema, que ter uma ideia contrária não fere qualquer lógica de amor e caridade. Conhecimento único nunca ajuda a evolução. Então, nós temos que buscar essa soma de ideias. Conhecimento único, ele é monotemático. Quando você tem um tema só, a gente não consegue progredir. Vou dar um exemplo da agricultura. Quando você tem uma terra que você faz apenas um tipo de cultura, cultiva apenas uma coisa, a terra morre. Porque os nutrientes são sugados, os nutrientes eles ficam frágeis. Quando você reveza a cultura daquela terra, você tem uma troca de nutrientes que vão surgindo das outras plantações. É a mesma coisa. Quando nós temos a soma de ideias, mesmo que elas tenham alguma diferença, alguma pequena divergência, só
talvez só na construção, mas o seu significado tem o mesmo, nós temos um caminho. Não podemos trabalhar com uma coisa monotemática, com um tema, uma ideia. A única coisa que tem que ser única é Deus e também o nosso caminho rumo à evolução. É isso que nós temos que pensar. Caso contrário, nós vamos perder mais tempo do que nós já estamos perdendo, porque é isso que nós estamos acontecendo, porque nós estamos vivendo um contexto que hoje, de início de transição planetária, que vai demorar ainda um bom tempo, que nós fomos colocados à prova mais uma vez, colocados à prova de nos unirmos em prol um do outro. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo separações, divergências, discussões, brigas, etc. De todas as formas. E por quê? Porque nós ainda estamos nos entregando aos nossos sentimentos, os clássicos. Vaidade, orgulho, prepotência, arrogância, etc. Todos esses amigos aí que adoram nos acompanhar e a gente não consegue se livrar deles assim. Eles parecem aqueles marshmallows gigantes que ficam pendurados na gente assim, que a gente anda um pouquinho e fica arrastando com as correntes junto com eles. Para fazer essas quebras, precisamos fazer as nossas quebras. E quando nós estamos fazendo nossas quebras? Nosso íntimo. Nós estamos fazendo isso no coração, nós estamos buscando trabalho. Nós temos uma casa, uma fraternidade, que ela tem uma localização privilegiada. Pode parecer que não, mas nós temos. Porque a oportunidade que nós temos no nosso entorno de trabalho, já que nós estamos no mesmo trabalho, é tão grande que nós não percebemos ainda, mas nós vamos perceber. E isso que nós estamos vivendo, as nossas reuniões, as nossas melhoras, nossas evoluções, nossas construções, uma hora vai nos levar a mostrar que o nosso trabalho já está nos esperando. As ferramentas estão lá. Falta só os trabalhadores. Então vamos quebrar nossas divisões internas, externas. Vamos fazer as divisões que são necessárias para crescer. Porque se você tem um grupo numeroso como o nosso, e nós dividimos em pequenos grupos para trabalhos, na verdade, nós estamos movimentando uma energia gigantesca para fazer aquilo acontecer. E a espiritualidade está pronta para nos ajudar. Mas será que nós estamos prontos para ser ajudados? Então vamos pensar nisso. Ideias contraditórias, elas podem ser muito benéficas, porque você tem acréscimos externos. Você pode ter uma linha de pensamento na sua cabeça reta, linear, impecável, mas de repente chega alguém e fala assim, e se colocar isso aqui, pode funcionar mais. E pode. Nós temos que ser abertos à possibilidade que alguém nos apresente uma coisa nova que possa agregar, porque o conhecimento ele não pode ficar cristalizado, congelado nas nossas mentes assim. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui que já passou pelo Evangelho, já leu qualquer livro, qualquer situação, se abrir de novo o mesmo capítulo, vai ter outra percepção, porque as experiências se renovaram. Se a gente abrir o livro dos Espíritos em qualquer pergunta e ler novamente, nós vamos ter uma outra percepção daquela mesma pergunta, porque aquela verdade, aquela resposta, apesar de ser um texto escrito já datado de mais de 150 anos, ela vai ter outra visão, ela vai ter uma profundidade diferente, ela vai ter uma camada nova, assim. É isso que nós temos que tentar colocar, camadas novas dentro do nosso conhecimento. Porque nós vamos depurando, nós vamos melhorando, nós vamos fazendo toda uma construção nova. E as situações vão se renovando. As únicas coisas que são imutáveis são o amor, a fé, a caridade, o respeito, a fraternidade. Essas coisas são imutáveis. Só que a forma de transmitir essas situações, esses sentimentos, essas sensações, elas podem se diferenciar. E isso é bom.
Isso é ótimo, para a gente não ter uma única percepção, uma percepção assim, cega, como uma viseira, que a gente não consegue enxergar o outro, nos colocarmos no lugar do outro, ter empatia para o outro, ouvir a proposta do outro, compreender o que pode ser ou não dito. De repente, algo que eu sei pode ser extremamente ofensivo para alguma outra pessoa, porque ela não vai compreender e eu talvez não vou ser não vou conseguir emitir a mensagem de uma forma correta que ela compreenda. Por isso que eu sempre gosto, todas as vezes que eu faço estudos assim, eu vou fazer isso sempre. Por isso que eu respeito demais o trabalho, tanto da mocidade quanto da evangelização, por isso, porque é dali que nós vamos plantar essas sementes assim, para conseguir compreender cada camada que existe por ali, cada experiência que já veio no perispírito da pessoa, que já veio na carga dela, na programação dela. Tudo isso nós precisamos entender definitivamente. Então, vamos ter isso, gente. Vamos criar novas camadas de conhecimento. Vamos nos dividir para unir. É estranho falar isso, mas é isso, porque nós temos cada um aqui com uma habilidade, cada um aqui com uma percepção. Isso vai acrescentar. As pessoas, todos vocês, quem eu conheço pessoalmente, cada um tem um DNA específico. Nós somos individualmente dotados de uma característica. Cada um tem uma coisa muito específica, única. Só que quando eu pego esses pedacinhos e juntam, nós construímos uma ponte, nós construímos assim um filete de conhecimento, de crescimento, que nos faz melhorar, porque um vai acrescentando para o outro assim. Então, isso que é importante. Você tem uma teia de possibilidades, uma rede de possibilidades, graças a gente, graças a todos nós. Quando Cristo quis falar isso, certamente ele foi rechaçado, foi provavelmente dito como um homem perigoso. Porque é um homem perigosíssimo para quebrar aquele sistema. Quando você ameaça um sistema que oprime, um sistema que ataca, que subjuga, que transforma as pessoas em seres inferiores, qualquer pessoa que se opõe a isso, de uma forma pacífica, é perigosíssima. Os sistemas dominantes não querem. Nós temos que quebrar isso. Nós temos oportunidades ímpares de fazer essa quebra, de fazer essa modificação. Então vamos pensar que o Cristo está falando por nós mais uma vez, nos explicando mais uma vez, e até mesmo assim, quem lê a passagem no capítulo ou na Bíblia, deve pensar que ele falou de uma forma brava, de uma forma grosseira. Eu tenho certeza absoluta que, além da doçura, mas teve uma firmeza na voz. É a mesma coisa quando a gente fala com alguém que nós gostamos ou nós temos um grau de intimidade, nós falamos com uma certa autoridade, com uma voz mais firme. Por quê? Porque você pode amar as pessoas e ainda conduzi-las no caminho. Você pode ter um amor duro, entre aspas, e as pessoas terem uma resposta negativa, porque nós queremos apenas afagos. Nós queremos apenas massagem dos nossos egos. Vamos deixar esse ego sair, vamos deixar a nossa vaidade sair, vamos deixar nosso egoísmo sair. Vamos transformar tudo isso que nós podemos construir com conhecimento, com trabalho, numa grande rede, numa grande concentração de energia que ela vai se dissipar por outros caminhos. Nós precisamos de dividir para unir de outras formas. Dividir como? Passar a palavra à frente. Nós somos muito tímidos. O espírito é muito tímido ainda para propagar a palavra,
Nós não vamos bater de porta em porta no domingo de manhã, mas nós temos oportunidades, nós temos vendo dentro do nosso grupo lá do WhatsApp, por exemplo, quantas pessoas estão sofrendo. Nós pedimos orações, peçam por elas, pelos encarnados, pelos desencarnados, as pessoas que estão ficando desamparadas, próximas da gente, próximas, não, do lado. Se você virar o olho assim, provavelmente alguém aqui ouviu ou sabe de alguém que teve alguma perda. E é nesse momento que nós temos que trabalhar mais, conseguir levar essa palavra à frente, conseguir transportar esse sentimento para as pessoas, esse conforto. Se nós somos a doutrina do consolo, se a palavra é para consolação, vamos tentar achar. Não é chegar e avisar para as pessoas assim, não, ela só trocou de plano, está tudo bem com ela. Ela não vai entender isso, porque a dor não vai permitir daquele momento, mas encontrar outro caminho de chegar até ali. Tudo isso está entrelaçado nesse sistema que ainda nós vivemos, assim, que todos nós nos gostamos, nós somos muito solidários, etc., mas é a hora de aumentar essa solidariedade, é a hora de nos colocarmos ainda mais próximos dos outros, construir mais essa ponte com o outro, oferecer a eles a oportunidade de se comunicar, se pronunciar, se expressar. Nós ainda estamos nessas divisões, assim, nesses quadradinhos assim, em que eu me expresso, você escuta, eu só estou esperando. Aí você absorve do jeito que você quiser, mas eu não estou querendo retorno seu, não. Eu estou querendo só que você absorva o que eu disse, porque a minha verdade é verdadeira. Não existe. A verdade verdadeira existe uma que nós sabemos, é o Senhor Jesus, é Deus. Mas as nossas verdades terrenas, elas têm variações. Elas têm níveis de compreensão. Então, tudo isso, gente, eu quero que nós tenhamos essa reflexão, essa percepção de tudo que a gente precisa nesse momento. E é bom todas as reuniões que nós estamos tendo aqui nas segundas e quintas-feiras, às vezes tem as outras pessoas que fazem as reuniões de grupo, os trabalhos que a casa oferece, seja o pãozinho, seja a evangelização, seja a campanha do quilo, seja a distribuição de roupa, seja o que for, seja o que for. É hora de abaixar as nossas armaduras, nossas guardas, e entender que o momento é de convergência, e para isso nós temos que quebrar e dividir nos nossos esforços para que eles possam trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo. Nós não podemos esperar mais, porque se a gente ficar esperando a santa transição planetária, nós, na verdade, nós vamos, antes de começar a reunião, eu até brinquei assim, que nós tendemos a esperar que os céus se abram e venha aquela luz, desçam cavaleiros, espíritos assim com suas armaduras e suas armas, e comece a disparar raios pelas mãos assim para curar todos assim. Não, não vai acontecer desse jeito. Não é assim que funciona. Ainda mais com algo preciosíssimo que nós temos, livre-arbítrio. Porque sem o livre-arbítrio nós não evoluímos. Porque se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, simplesmente nós seguiríamos uma linha reta e chegaríamos até o destino. Mas o livre-arbítrio justamente nos dá a possibilidade de entender o que é diferente, o que é o contraditório, de tentar fazer diferente, de tentar de sair dos nossos comportamentos, de sair dos nossos comportamentos cômodos, das nossas comodidades. Tudo isso. Nós estamos muito cômodos ainda. Anderson. Fala, Rodrigo. Deixa eu comentar aqui. A turminha está muito quieta. Quem sabe alguém cria coragem comigo falando, né? Mandando a mensagem. Vou te aparteando igual eu vou te apartear agora. Não, você sabe que é meu sonho, entendeu? E hoje está assim, recheado, hoje está bonito. Tem 21 pessoas. Olha que beleza. Eu tô vendo a audiência, assim, né? Aqui, a gente falou antes da reunião começar do que o Kardec disse do ajuda-te e o céu te ajudará, né? Sim.
a gente vê pelas passagens de Jesus, que Jesus, como a gente sabe, ele era muito assertivo. Sim. Então, os que tinham méritos, no caso da mulher hemorroísta, que só tocou no mestre e se curou, ela tinha mérito para tal, por isso que ela foi curada. No caso da mulher adúltera, por exemplo, ele não chegou e falou, você está perdoada por ter adulterado. De maneira nenhuma. Tanto é que ele não fala para os fariseus que perguntaram para Jesus o que fazer, não vai matar, não, que eu vou proteger, que tem que ter caridade para com todos. Jesus falou assim, o que não tiver, que atire a primeira pedra. Todos tinham, inclusive a mulher adúltera. Tinha Sim. também. E ao final, Jesus sempre usava as frases marcantes. Vai que a tua fé te curou, a sua fé te salvou. Para a mulher adúltera, o que Jesus fala? Vá e não peques mais. Então, Jesus faz uma advertência. E naquele momento ali, ele ainda ajudou-a da forma correta. Isso não tira, como diz, a conta que a gente tem que prestar. Assim, a gente está querendo seguir em frente. E Jesus veio para reafirmar isso. E o caso da mulher adúltera é bem prático para a gente compreender essa questão, né? Sem dúvida. Então, a gente tem que entender assim, que a palavra em si solta, a frase solta, vai, não peques mais, você imagina que tudo aquilo que nós fizemos foi tudo esquecido. Não. Como nós estamos em busca de evolução, em busca da perfeição, nós temos que acertar as contas com o universo. Nós temos que alinhar, temos que equilibrar a coisa assim. O caso da mulher adulta, o próprio caso que nós estamos citando aqui agora, da estranha moral, quando ele está falando isso com os fariseus e com os escribas lá. Ele entendia que aquele contexto, assim, eram pessoas que estavam sempre buscando, trabalhando em prol delas mesmas. Então, quando ele fala que veio para dividir, veio para quebrar, veio para rachar aquela coisa, porque era o próximo passo, era um ensinamento, era um aviso. O caminho único é esse, de mudar. Ou muda, ou muda. Vai acontecer a mudança de alguma forma. Nós vamos mudar. O clássico, né? Ou pelo amor ou pela dor. A gente deve ter uma loucura, um masoquismo pela dor, porque a gente só opta pela dor. A gente deve ter, assim, fissura com a dor, porque a gente só opta por esse caminho. Então, seguindo o seu raciocínio aqui, isso que o Cristo falou da mulher adúltera, isso que o Cristo falou da nossa divisão para dividir, que não veio para somar, mas para dividir. É uma ideia nova, é uma ideia diferente, uma ideia muito fora de contexto. Volto naquilo que eu disse alguns minutos atrás. Nós temos ainda cristalizado nas nossas mentes conhecimentos assim que eles ficam travados. Nós não permitimos que entrem mais. Fica igual uma rocha. Aí fica lá, não bate. Mesmo lá o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, nem sempre está funcionando. E aí, quando se vê uma nova percepção, uma nova ideia quanto a alguma ação, alguma evolução, alguma contribuição, o que acontece? Nós rechaçamos imediatamente. Por quê? Porque nós não estamos prontos para receber o novo. Para uma camada nova, para aquilo que pode acrescentar. Nós gostamos de ficar cômodos, paradinhos, confortáveis, com aquilo que nós já sabemos, com aquilo que nós já construímos, e achamos que não precisamos ir além. Eu tenho certeza, eu aposto cada cabelo branco meu aqui, que existe dentro da doutrina pessoas que já leram todos os livros, todas as obras, e acham que já tem o conhecimento suficiente. Alguém acha que já é o conhecimento suficiente? Muito difícil. Por mais que nós tenhamos essa absorção de conhecimento acadêmico, de informações, funcionando como um computador, como um chip, assim, que um gravador que grava na memória, acha que esse tipo de informação, se ela não for trabalhada com amor, com fé, com caridade, ela vai se transformar em sabedoria? Dificilmente. Vai ser só mais informação, vai ser só dados.
vai ser uma citação. Uma citação assim que você mostra que você tem uma ótima memória. Que bom. Ótimo. Mas na prática, em que aquilo vai nos garantir? Então, por isso, quando nós temos uma ideia nova, nós temos que entender definitivamente. Não quer dizer que todas as ideias novas sejam boas, não, gente. Mas nós temos que, pelo menos, tentar observar se ela tem algum propósito que possa agregar, que possa melhorar, que possa trazer. Apesar das nossas diferenças de idade aqui, de gerações distintas, ainda assim, pelo contrário, é essa diferença de gerações que nos traz a possibilidade de fazer ainda mais coisas. Eu vou contar com a experiência das pessoas que já estão numa caminhada um pouco mais longa nesta encarnação. Eu vou contar com a experiência de quem está caminhando e ainda de quem está por vir. Olha só, são 3 possibilidades assim. O muito jovem acha que sabe mais do que o jovem, e o jovem acha que sabe mais do que o mais velho acha que não precisa aprender mais, ou vice-versa. Então, são coisas que precisam ser definitivamente arrebentadas, soltas dessas amarras. Nós precisamos, desesperadamente. Nós precisamos que a ideia nova possa trazer, que a boa nova que o Cristo nos trouxe há 2021 anos atrás, possa realmente entrar nas nossas vidas. Nós estamos brigando com a boa nova até hoje, para saber se nós vamos aceitá-la ou não. Nós estamos matando em nome de um Jesus que era incapaz de pisar numa formiga. Que ideia é essa que se traz? Se nós vamos nos colocar acima do nosso irmão. E nós vamos contribuir, que eles não podem contribuir com nada, porque nós vamos simplesmente ficar entre a gente. Qual a contribuição disso? Qual a evolução disso? Quem nos garante que nas próximas encarnações, ou até mesmo no outro plano, como estivermos lá, nós estaremos assim nessa comunhão, eu vendo todos esses quadradinhos aqui à minha frente? Quem garante que estaremos lá, todos assim, unidos? E, quiçá, encontrar as pessoas que nós achamos que são super próximas, pode ter sido uma convivência passageira só para cumprir uma tarefa, cumprir um resgate, algo do tipo assim. Os nossos conhecimentos cristalizados podem nos transformar em pessoas piores, podem nos atrasar ainda mais na nossa caminhada. Vamos permitir que as ideias novas cheguem? Vamos deixar de canonizar o conhecimento de forma cristalizada como ele vem sendo feito. Se a gente, eu disse, repito, se a gente relê a Bíblia, relê o Evangelho, relê uma obra do Chico, ou as obras do Kardec, nós vamos encontrar um fator novo. Um fato novo, tudo novo. Quando eu era bem mais novo, é uma coisa que eu aprendi, que é assim, você pegava o Evangelho, quando você não tinha um capítulo específico que você quisesse acompanhar, você abria ele de forma aleatória. Você pegava, abria e fazia a leitura daquilo para tentar compreender, para ler, que era a lição que seria necessária daquela forma. Isso parece, sim, uma bobagem, mas não, é um negócio que funciona, porque quando você pega assim, além de cair aquilo que você tem necessidade naquele momento, você vai ter uma nova experiência com aquele mesmo texto que você já tinha lido. Você começou a trazer novas experiências. Nesses últimos 12, nós estamos em mais, 12, mais, março, abril, 14 meses já, nós estamos vivendo essa questão pandêmica do mundo todo. Quantas reflexões nós fizemos? Quantas coisas já mudaram nas nossas percepções, as nossas certezas? Todo mundo aqui tem as mesmas certezas de 14 meses atrás? Acho improvável. Todo mundo tem a mesma visão, a mesma percepção,
a mesma percepção da nossa doutrina, da nossa convivência com o outro, da nossa convivência com as pessoas da nossa família, com os acontecimentos, com tudo. Eu tenho certeza que nós não temos a mesma percepção, nós temos uma outra ideia, uma outra experiência, um outro tudo. E isso vai mudar mais ainda. Aí eu faço uma outra pergunta. Vocês já notaram a velocidade que as nossas percepções, as nossas compreensões estão mudando? E a gente, às vezes, não está conseguindo ter tempo de absorver? O que nós vamos fazer com isso? Será que nós vamos conseguir absorver tanta coisa em tanto tempo? Então, é hora, por isso que nós precisamos fazer o básico, que é conseguir nos relacionarmos bem entre a gente, que a gente consiga somar forças entre a gente, porque uns vão conseguir absorver e eles podem ajudar aqueles que não conseguiram absorver, e o que não conseguiu absorver pode dar suporte para o outro, não, segue firme na caminhada. Tem tudo isso. Tudo isso está na nossa frente, pronto para a gente continuar. Vamos quebrar. Eu acho que a palavra que eu devia ter colocado contraditório não era nem o contraditório, era quebrar. Vamos quebrar essas correntes, vamos quebrar essas amarras. Cada vez mais nos aprisionam. Ou quebramos, ou seremos quebrados de alguma forma. Nosso orgulho será quebrado, nossa vaidade será quebrada. Ela será transformada. Nós vamos ter que pensar nisso, gente. Porque se em 14 meses o mundo virou de cabeça para baixo, deu 180 graus de virada, imagine daqui os mais 14 meses. E nós estamos pensando que essa é a primeira grande crise que nós vamos passar, ela vai se intensificar. Porque o filtro que precisa ser feito, a depuração que o planeta precisa sofrer, é muito grande. Então, talvez nós tenhamos que aproveitar, enquanto nós ainda temos tempo, recursos para compreender e estar pronto para agir na hora que for necessário. Então, a gente não pode nos ausentar disso, de jeito nenhum. Por isso que cada ideia nova que chega, nós temos que fazer. Porque dentro dessas ideias, nós vamos criar nossas lutas. Quais são as lutas que nós precisamos lutar hoje? Quais são as nossas batalhas? Quais são as nossas tarefas? Quais são as nossas missões? Adianta ter uma condição material, uma condição mental, uma condição intelectual absurdamente acima dos outros e ela não trazer, não gerar benefício coletivo, ela não espalhar? Adianta? Difícil. Adianta pensarmos que nós temos uma gama de pessoas sofrendo, nós estamos vivendo bem dentro dos nossos lares, sendo que nós podemos, às vezes, criar um vínculo, criar uma corrente para ajudar. Nós não precisamos mudar o mundo inteiro, mas nós temos o nosso pedaço, o nosso nicho, o nosso quadrado de ação, que é aquele que nós damos conta, aquele que nos foi permitido, porque nós sabemos que dentro desse quadrado nós podemos. E o nosso quadrado é a nossa casa, é a FEAG. A FEAG está lá para isso, a FEAG está lá para agregar, para poder trazer as pessoas. Não as pessoas irem até a gente, nós temos que trazê-las até a gente. Elas não têm que vir até a gente, nós não temos que ser magnânimos de forma arrogante, olhando de cima para baixo. Pelo contrário, nós temos que trazer as pessoas para a gente. Trazer a oportunidade desse trabalho. Fazê-las terem acesso àquilo que nós temos assim em fartura, em abundância. Porque a gente só vai se sentir satisfeito de verdade quando nós percebemos assim que algum irmão nosso teve uma melhora, teve uma contribuição. Eu não digo só materialmente, não, gente. É intelectualmente, espiritualmente, assim, que nós vemos assim que a forma como ela interage com o mundo que ela está mudou.
Isso é tão legal, tão bonito. Isso está tudo assim, muito mais perto da gente do que a gente imagina. Assim. Então, assim, eu tenho muita fé ainda que esses pequenos espaços que nós temos, todas, não só as casas espíritas, mas as instituições, igrejas, governos que for, porque cada um vai ter uma ação localizada que na hora que a gente soma os esforços, eles vão se transformar numa coisa gigantesca, que a gente não percebe. Porque ainda nós tendemos a querer fazer a grande mudança, a gente quer mudar o mundo inteiro, mas a gente às vezes pode mudar ali do lado, na esquina, na rua de baixo, na rua de cima, numa tarefa, num trabalho, interagindo, evangelizando. Vamos evangelizar dessa forma, o caminho é esse. Vamos evangelizar, não só evangelização na palavra em si, igual eu estou falando, mas nas ações. Vamos evangelizar na ação. Vamos entender cada aviso que nós recebemos da Boa Nova 2021 anos. Se nós não compreendemos isso ainda, então vamos estudar mais. Vamos tentar criar novas camadas de conhecimento, criar novas percepções. Vamos deixar... O Rodrigo vai até me zoar assim, que eu uso muito a expressão. Vamos sair das nossas bolhas, das nossas bolhas existenciais. Nós vivemos em bolhas existenciais, assim, que se a gente furar ela assim, a gente senta em posição fetal, não quer fazer mais nada da vida. Então, gente, tá tudo muito ao nosso alcance, tá tudo. Se alguém tiver algo a me dizer, alguma pergunta, pode fazer, enquanto eu tomo um gole de água aqui. Essa plateia é muito tímida. Fala aí, fala alguma coisa, Haroldo. Como é que é, seu Gênio? Fala aí pra gente. O nosso Haroldo aí, vamos ver se ele fala alguma coisa. Nós vamos lá de Marataízes, está aí participando, né? Uai, seja bem-vindo, uai. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Fala alguma coisa, Haroldo. Não, vamos seguir então. Essa imagenzinha sua, no caso a minha esquerda, não sei qual posição que vocês estão vendo, acho que é a direita mesmo, diz assim que tudo que você alimenta cresce, né? Então, gente, aí fala para a gente parar de alimentar a mágoa, ressentimento e tristeza. Vamos tentar alimentar outra coisa. Vamos tentar alimentar o trabalho, a alegria, o bem-estar, mensagens mais positivas. Se o outro não está fazendo alguma coisa de forma correta, vamos tentar corrigir, mas sem agredir, falar que não está tudo errado, tudo assim. E quem for corrigido, quem for receber a correção, que entenda que também aquilo é um aprendizado. Porque às vezes nós não aceitamos que nos corrija. A gente fica nessa sensação assim, não, você está mexendo com a minha vida, você está atacando a minha individualidade. Não, de repente, ouvir alguém que possa ter um pouco mais de conhecimento e sabedoria naquele momento, possa nos trazer, possa mudar as nossas vidas naquele momento também. Tem tudo isso. Tá vendo? Então, assim, vamos tentar buscar isso. Vamos tentar aceitar a correção e tentar corrigir se tivermos como corrigir. Uma coisa todo mundo pode fazer, a autocorreção. Eu posso me corrigir, eu posso tentar reconhecer as minhas falhas e tentar melhorar. O Rodrigo pode tentar deles, a Graça pode tentar dela, a Luciana pode tentar dela, assim. Tudo isso pode tentar, mas tem que partir da gente. O nosso contraditório lá de cima, que começou lá em cima, na nossa conversa, que está chegando aqui, ele virou um funil. Nós fizemos assim, ó, para chegar no funil e todo mundo desembocar na mesma coisa, na mesma garrafa de sabedoria, de conhecimento, de crescimento, tudo isso. Vamos tentar fazer mais funis que convirjam, que tragam evolução, tragam melhora, tragam crescimento, tragam tudo isso. Senão, nós vamos continuar brigando e ter contra os nossos fariseus, os nossos escribas, os nossos doutores da lei, que vão continuar trabalhando em prol deles. Vamos lutar as nossas lutas para quebrar as injustiças. Porque a nossa omissão também, infelizmente, ela contribui para a manutenção
das mazelas do mundo. Quando nós ficamos ausentes, nós não tentamos agir de alguma forma, nós também estamos contribuindo para a falha do mundo, para a fraqueza do planeta. Repito, as nossas missões, as nossas tarefas não são para a gente pegar de repente e transformar o planeta em um ano. Porque nós temos já o nosso quintal para mudar. Nós temos o nosso quintal doméstico em casa, nós temos o nosso quintal da casa no entorno dela, nós temos tudo isso. Quero muito, em breve, que nós possamos gerar um debate desse, ao vivo, presencialmente, para essa troca ser ainda mais rica. Porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos permitindo que uma mensagem seja propagada de várias formas. Mas nós vamos trabalhar para que ela seja mais presencialmente e ainda que virtualmente também. Nós temos que continuar nessa luta. A nossa luta hoje, eu falo que eu vejo dentro do nosso escopo de trabalho, que é a FEAG, nós já temos assim diversas tarefas que estão nos aguardando, prontinhas para nos receber. Então vamos pegar a sua afeição, a sua identificação, a evangelização, procure ajudar a evangelizar os pequeninos. As suas são as tarefas existenciais, ajude nas tarefas existenciais de alguma forma. A sua é a propagação da palavra com palestras, com estudos. Ajude dessa forma. O que a gente não pode é nos omitir, absurdamente, definitivamente. É trazer cada vez mais. Não vamos... E vamos pensar que cada um é uma peça dessa engrenagem, uma peça importantíssima, que vai conseguir contribuir com essa engrenagem, para ela crescer, para ela se tornar melhor, para ela evoluir. Nós temos tudo para isso. Nós temos pessoas de vários segmentos, de várias formas, que pensam de várias coisas, formas assim. Vamos tentar trazer cada um que tem para oferecer e filtrar, chegar até um consenso. Vamos dialogar, vamos tentar. Acho que falta isso, porque nós ficamos tão presos dentro dos nossos melindres que a gente esquece que a gente tem que ir ao outro, a gente lê uma lição, escuta uma palestra, mas se isso tudo que eu estiver falando assim, você não gerar pelo menos uma pequena reflexão em todos, provavelmente eu devo ter falhado miseravelmente, assim. Mas não, eu quero que cada um tenha essa percepção nesta noite, para que a gente dê um passinho a mais. Que a gente enfrente as dificuldades, que elas virão, elas já estão acontecendo, de uma forma mais unida. Nós não precisamos conhecer todos os grandes nomes da doutrina ao vivo e a cores. Não, nós já temos informações, ferramentas suficientes que nos oferecem a possibilidade de fazer alguma coisa. Isso é muito legal, isso é muito importante. Então, assim, não nos falta nada. Falta a gente querer iniciar o trabalho, a tarefa. A construção disso. Quebrar as nossas divergências, quebrar os nossos melindres, quebrar as nossas divisões, quebrar as nossas segregações. Quebrar. Dividir para unir. O contraditório funcionar. Tudo isso. Pode ser bom de frase feita, não tem problema. Se isso penetrar no coração de cada um, para a gente conseguir compreender, entender que a gente também tem as coisas terra a terra que precisam ser feitas, mas elas também estão conectadas com o que é do espírito, o que é da matéria, o que é do espírito, o que é da espiritualidade. Tudo isso. Vamos tentar fazer isso com a maior tranquilidade e a maior serenidade do mundo, assim. Por fim, gente, voltando lá no início, o contraditório é necessário.
Vamos nos contradizer. Coerência é algo que definitivamente nós ainda não temos a capacidade total de ser. Com as nossas contradições, nós aprendemos a melhorar. Quando nós erramos e nos contradizemos, nós entendemos que aquilo foi equivocado, nós vamos buscar uma melhora. Então, o contraditório é necessário, porque ele nos dá a possibilidade de reflexão. Como nós não somos seres perfeitos e coerentes, nós temos cheio de mazelas em diversas pontas ainda a serem aparadas, em arestas a serem aparadas, o nosso contraditório vai nos ajudar a nos tornarmos coerentes, pessoas serenas e pessoas trabalhadoras, que possam criar, buscar e evoluir o quanto nós precisamos. Então, gente, o contraditório é muito necessário. Sejam contraditórios, desde que eles somem. Não seja um contraditório que desagregue, que traga insatisfação, infelicidade e, acima de tudo, nos separe. Vamos ser contraditórios que vão nos acrescentar, que vai trazer novas possibilidades. Eu vou agradecer ao tempo de todos, eu vou agradecer a tudo que foi dito, a participação de todos, a presença de todos nesse intervalo aqui. Obrigado a todos. Espero que tenha a oportunidade de voltar, né? Eu não sei, né? Porque o Rodrigo não gosta muito que eu volte, não, mas um dia, quem sabe, me dá moral, eu volto, né? Aí, agradeço muito pelo tempo de todos, assim. Agradeço mesmo. Foi muito importante tê-los todos aqui na segunda-feira. Se Deus quiser, estaremos firmes na próxima caminhada, viu? Muito obrigado